Miguel, por favor. Infelizmente, temos uma ausência nessa mesa, vocês devem ter percebido pela nossa programação, mas o cacique viria da comunidade de Areal, ele teve problemas de saúde e infelizmente não pôde comparecer. Boa tarde. Meu nome é Miguel Chaves Saldanha. Beleza, desculpa. Bom, meu nome é Miguel Chaves Saldanha. Boa tarde a todas e todos, né? Fui aluno aqui da Geografia na graduação, fiz meu mestrado aqui. Acho que 5 anos que eu não pisava na Universidade Federal do Espírito Santo, né? E então, primeiramente, agradecer ao professor Cláudio Zanotelli pelo convite, de poder compartilhar um pouco desses 8 anos, né? Do que a gente tem vivido em regência. Então, a minha apresentação vai falar sobre os desafios da comunidade do Distrito de Regência Augusta frente aos impactos dos grandes empreendimentos industriais, né? Acho que não está passando. É o do lado. Esse aqui? Não está passando, não. Não está passando. Bom, Esperando só um pouquinho para evitar. Agora sim, pronto. Então, uma breve apresentação da minha trajetória foi... Então, eu fiz mestrado e a graduação aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, aqui no próprio curso de Geografia da UFES, né? Eu estou como primeiro secretário da Associação de Surf de Regência, que vem desempenhando um papel político muito forte na resistência e na busca por reconhecimento de direitos de... A gente fala pelo menos de 100 pessoas que não foram reconhecidas nesse processo. Então, a gente está, como foi dito pela Juliana na parte da manhã, a gente está num enfrentamento político muito grande. Sou representante da comunidade de regência no Fórum da Foz, né, que era conhecido como Conselho da Foz, mas atualmente mudou a nomenclatura para o Fórum da Foz, onde reúne vários órgãos estaduais, federais e diversas comunidades da Foz do Rio Doce. E sou membro também da Comissão de Atingidos de Regência, né, que é um espaço que a gente também tem, a gente vai discorrer sobre isso, é um espaço de bastante enfrentamento, e nos últimos meses, principalmente de fevereiro para cá, a gente está cada vez mais contra a parede, digamos assim. Então, eu vou fazer assim, a minha apresentação está dividida em 4 momentos, né? O primeiro momento vai ser a abordagem geográfica que eu utilizei ao longo da minha trajetória de pesquisa, o contexto da dinâmica territorial e a transformação da paisagem no Distrito de Regência Augusta no século XX e XXI, porque Regência é famosa, para quem acompanha o processo do Rio Doce, Regência é famosa por ser um lugar aguerrido e de muita resistência. Resistência a gente pode entender para todos os lados, né? E aí a gente vai tentar entender um pouco por que Regência ela é um lugar de tanta resistência e tão aguerrida assim. Vamos falar da relação espacial e energética da comunidade de Areal, né? Quando eu soube que o cacique, o Gil, não poderia vir, aí eu aproveitei um pouco uma parte do meu mestrado que trata sobre essa questão, né, para introduzir o assunto aqui, pensando tanto quem vai ao campo na sexta-feira, como quem não vai poder ter uma ideia do que vai ser apresentado lá também, ou vai ser visto lá também, e o convívio desses últimos 8 anos com a Lama da Samarco, né? Então, a minha abordagem geográfica, entre 2013 e 2016, eu fazia parte do Observatório de Conflitos do Campo, que na época era orientado pela professora doutora Raquel Simone. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto à comunidade de Areal Entre Rios antes da Lama chegar, né? E essa temporalidade da Lama é muito importante a gente ter consciência aqui em Vitória, ou fora do território atingido, que é um marco temporal irreversível. É pós-Lama e antes da Lama. A pessoa chegou antes da Lama, ela é antes da Lama. Ela chegou depois da Lama, é pós-Lama. Seja bem intencionada, seja mal intencionada, a aura da Lama vem junto, tá? Então, a gente tem esse corte temporal muito bem definido. Então, a gente conseguiu, na época, fazer o estudo de identificação territorial, porque a comunidade de Entre Rios foi prensada por uma empresa privada de metalurgia, e ela teve que se reconhecer como uma comunidade tradicional para poder resistir no território, e Areal, vendo o movimento de Entre Rios, também solicitou um diagnóstico de reconhecimento indígena. Os 2 estudos foram encaminhados imediatamente antes da Lama chegar. Então, por uma sorte do destino, talvez, mas hoje são territórios que têm autonomia no processo e estão reconhecidos, né? Então, que teoricamente ficaria tudo sob o guarda-chuva do Distrito de Regência, hoje são 3 comunidades reconhecidas, com cada uma com sua particularidade,
E esses estudos da professora Simone com o grupo foi muito importante para isso, né? E a minha linha de abordagem de pesquisa... Opa! Desligou tudo aqui. A minha abordagem do sistema GTP, a geografia de travessias, que é uma perspectiva de um geógrafo francês chamado Georges Bertrand, né? E a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, nessa compilação, a gente trabalha a paisagem nessa perspectiva como a totalidade dos eventos vão estar expressos na paisagem, né? A gente vai verificar, então, tanto a matriz de genética espacial por meio dos geossistemas, então todo aquele input que não é do antropológico, ou que vai resultar no antropoceno, está na matriz do geossistema, e o território, sim, que vai dar a dimensão social e econômica do espaço, né? E a paisagem, nessa forma de entender, a gente compreende como onde residiria a totalidade dos eventos expressa no espaço. Tanto aquilo que está no campo do visível, como aquilo que pode ser visitado por meio de uma arqueologia da paisagem, como se a gente pudesse dissecar a paisagem e compreender as etapas como ela foi consolidada. Então, essa aqui é a nossa unidade de estudo, né, a localização, a área de regência, né, o distrito de regência. A gente tem no cantinho próximo à Foz do Rio Doce, eu estou com medo de... Aqui, ó, a gente tem a Vila de Regência, Comunidade Ribeirinha de Entre Rios, Terra Indígena de Areal. Aqui é a Reserva Biológica Comboios, né? O Rio Doce ele passa ao longo de todo o distrito, ali na margem leste do distrito, né? Aqui a gente está olhando para o sul, o norte está aqui, leste, né? Então, para quem não é do estado, Regência fica na porção do litoral norte capixaba. Bom, essa frase aqui eu escrevi em 2015, na época do meu TCC, que fala que Regência pode ser jovem no sentido geológico, antiga na perspectiva colonial, atrasada sobre um olhar tecnocrático, em movimento para os pós-modernos, especial do ponto de vista ecológico, plana no sentido agroindustrial, resistência aos originários, e explorável para a indústria e um paraíso para os surfistas. Após a lama, a gente acrescenta mais um input, né? Hoje ela é um grande setor de oportunidade, né, para vários setores e um sentimento de sobreposição histórica, territorial e química para os atingidos. Então aqui é uma foto imediatamente do evento, né? A lama chegando após o rompimento criminoso da Sabarco, né, da barragem Mariana. Então, foi um dia espetacular, de água azul, foi incrível, né? Quem conhece mais de Regência sabe que não é todo dia que o mar está azul desse jeito. Então, na despedida da lama, o mar estava incrivelmente azul para receber, né, essas 47 milhões de toneladas de minério tóxico da lama. Então, essa foto aqui foi tirada pelo nosso amigo Hawley, né, Hawley? Que mesmo com tudo que está visto na foto, quem é pescador, né, sabe a importância de pescar, e mesmo só pelo hábito, para poder praticar sua cultura e poder sair de casa e fazer sua atividade, persiste. Regência também é muito famosa sobre a ocorrência da tartaruga de couro, que é a única praia que ocorre sistematicamente, é a Regência e Povoação, que tem ocorrência sistemática de desove de tartaruga de couro no litoral brasileiro. Regência também é tida como uma das melhores ondas do Brasil para a prática de surf. Ela está, mesmo com a lama, ela continua no roteiro de viagens de turistas de qualquer lugar do planeta para vir surfar as ondas, tanto da Boca do Rio Doce, quanto as ondas que ficam na praia de Comboios. Também na região é muito famosa a história do Caboclo Bernardo, que foi um caboclo, né, descendente de indígena, que salvou 128 pessoas num naufrágio na embocadura do Rio Doce no final do século XIX. Então, compreendendo a área de estudo. Então, olhar para a regência, naturalmente, a gente tem que pensar em todos os processos acumulativos da bacia hidrográfica do Rio Doce, certo? Então, a bacia do Rio Doce ela é uma área imensa. Cada pontinho desse, cada cidade dessas tem responsabilidade sobre o que acontece em regência. Seja por contaminação, seja por lançamento de lixo, seja por desvio de água. Qualquer coisa construída em algum lugar aqui vai refletir lá embaixo. Então, por exemplo, regência é atingida por barragem, não só pela da Samarco, mas quando construídas as barragens dos anos 70 para a produção de energia em Minas Gerais, modificou totalmente a costa de regência. A praia de regência cresceu uns 300 metros em função dos sedimentos que foram lançados no Rio Doce, modificou a praia. Hoje a erosão praial parece que é um produto da lama, mas se a gente revisitar os relatos antigos, a gente vê que a praia está voltando aonde ela era, antes desse aporte sedimentado das hidrelétricas dos anos 70. Então, a regência já é atingida por barragens, né, já de outros momentos. Então, aqui é só um mapa de produção de sedimentos, né, como toda a foz do Rio Doce depende desse acúmulo, dessa dinâmica social
sobre esse território para poder construir, erodir, manter saudável a foz do rio. Uma noção histórica que a gente pode ter é o crescimento urbano ao longo da bacia, né? Então, a gente tem no século XIX poucas cidades, né? Núcleos urbanos pequenos, e atualmente a gente tem um núcleo, vários núcleos que são relevantes sobre a bacia hidrográfica. Então, por exemplo, qual o lixo que vocês imaginam que chega na foz do Rio Doce se a gente caminhar alguns metros? A gente vai começar a coletar sistematicamente ao longo da praia de Regência, que é em função do consumo da planície da bacia toda. Pino de cocaína. Quem mora em Regência sabe, se a gente começar a caminhar na praia de Regência, em alguns metros a gente começa a coletar. Porque faz parte dos hábitos da população que estão na bacia. A gente começa a achar cápsula de remédio, seringa, várias outras coisas, então, que não são lixos lançados pela comunidade de Regência. Mas todo o aporte que tem na bacia e o que é lançado pelas embarcações ou pela circulação marinha pode chegar nas praias de Regência. Então, é um estudo muito interessante que pode ser feito, e existe esse estudo, acho que foi o Adailton, uma época que ele coletava, e a gente tinha tipo um museu desses lixos, né, que vão sendo coletados na praia de Regência, e a gente consegue ter uma dimensão dos hábitos de consumo da bacia. Então, aqui é só uma imagem para a gente ter uma ideia de que é uma planície costeira sedimentar, muito jovem, tem mais ou menos 120 mil anos, praticamente plana. Ela tem uma altimetria que varia no máximo 10 metros, né, de Linhares até o sentido da foz. Então, é uma área praticamente dominada por areias marinhas e derivadas dos movimentos do rio. Um outro elemento que a gente não pode deixar de levar em consideração é que a gente está diante de um pantanal costeiro, uma espécie de um pantanal costeiro, que teria, se não fosse o projeto de drenagem dessas águas, a gente teria o acúmulo. Isso aqui é um evento pós-Acas, 2013. Então, vocês percebam que é uma planície aparentemente seca, né? Mas que ela tem um potencial hídrico imenso, e são águas que, teoricamente, daria tempo delas não secarem até a próxima cheia. Então, a gente tem a ocorrência de vários topos de cardeia nessa área, de jacaré, anta, onça, né? Pensando num cenário ideal, a gente teria praticamente uma espécie de uma Amazônia litorânea aqui no litoral do Sudeste, né? Então, todos os topos de cadeia ocorrem aqui, tanto no mar quanto na terra, em tese, né? Então, etapas da transformação. Aqui eu vou passar mais rápido para conseguir dar tempo. Então, a gente tem no século XIX a abertura, assim, da ideia a criação dos quartéis, né, de Linhares, Colatina. Então, o Rio Doce ele começa a ter um uso maior depois do ciclo do ouro, e realmente começa a ter um avanço sobre esses territórios. E quando a gente vai à literatura, a gente percebe como era difícil avançar sobre essas terras, seja porque eram alagados, brejos quase intransponíveis de matas fechadas, e seja pela resistência da população que ali habitava e era resistente a esse processo colonial, né? Então, aqui a gente está falando dos povos dos índios Krenaks, conhecidos como botocudos, genericamente, né? E também os tupiniquins habitavam a região. Então, faz parte da matriz genética da população tradicional de Regência, essa população, né? Então, aqui são a distribuição das populações que a gente tem, né? Que eu fui um pouquinho além de Regência, mas dentro de Regência a gente tem Areal, Entre Rios, a Vila de Pescadores tradicionais de Regência. Aqui a gente vai ter a sede da Reserva Biológica de Comboios, território indígena de Comboios, aqui é Barra do Riacho, Pontal do Ipiranga, a gente vai ter Degredo por aqui, mas a gente vê que é um caldeirão de comunidades tradicionais, né? E por isso que é um núcleo de resistência. Então, um momento muito importante da paisagem de Regência foi que no início do século XIX, do final do século XIX para o início do século XX, a derrubada ostensiva da Mata Atlântica local, né? Então, a gente tem aqui as duas perspectivas, né? Aqui é o território tradicional de Entre Rios e aqui é uma fazenda logo ao lado. Então, a gente vê a diferença de uso e ocupação do solo, né? Então, toras com diâmetro mínimo, assim, que serviam para corte, aqui tem uma cena empilhada, eram atracadas em Regência. Esse navio, essa foto foi tirada em Regência, no porto de Regência. Hoje, quem conhece a Boca da Barra não consegue nem imaginar um navio desse porte navegando ali. Aqui é a antiga serraria, ela está mais ou menos hoje distante a uns 100 metros da calha do Rio Doce, né, porque o Rio Doce foi assoreado ao longo do século XX, mas ainda tem esse registro da serraria. Ela foi, digamos, o momento áureo da economia da comunidade. Foi ali onde mais se fixou pessoas e, em tese, girou dinheiro até o momento da reparação da lama, né? Então, foi um movimento áureo da economia de Regência. Nos anos 60, a Regência sofre um golpe profundo, então o Pantanal Capixaba ele começa a ser drenado pelo projeto DNOS, né?
Isso aqui é a planta do projeto DNOS, um dos canais, as dragas que mantêm abertos os canais. A gente tem esse canal aqui, que ele é conhecido, ele foi feito nos anos 90, para o início dos anos 2000, que é chamado Caboclo Bernardo. Até parece uma sacanagem, né? Mas um canal que rouba a água do Rio Doce e leva para Suzano, para a produção de celulose, e leva o nome do herói local. Então, mais ou menos 9 mil litros de água por segundo é desviado para dentro da fábrica para a produção de celulose. Então, aqui, na época da pesquisa do meu mestrado, a gente fez esses 3 cenários comparando a hidrografia em 1866, o que seria a capacidade hídrica do local, a transformação ao longo do DNOS, né? E hoje a gente tem uma planície seca, com poucos corpos hídricos, e a gente tem essa figura aqui, que é a drenagem natural que permaneceu lá, que é a área brejosa que ainda permanece nessa planície, né? Que é uma paisagem atualmente monótona, assim, um grande pasto. Então, o mapa de uso e ocupação do solo, né, ficou definido dessa forma atualmente, a gente foi classificando, né, então a gente tem áreas de restinga, reserva, em vermelho aqui a gente tem área de produção energética, a vila de regência está aqui, né, essa rede de drenagem que eu acabei de falar está por aqui, em roxo a gente tem os canais de drenagem. Então, a reserva biológica de Comboios, ela chegou em 82 na comunidade de regência, aparentemente também a gente não vê com maus olhos uma reserva quando a gente ouve falar, mas a gente sabe pelos relatos que foi um grande fator de pressão territorial. As pessoas foram comprimidas e tiveram restrição ao acesso de da pesca, ou de tartaruga, qualquer coisa, caça. Então, o modo de vida foi transformado com a chegada da reserva biológica, impondo um novo olhar sobre o território e comprimindo a comunidade basicamente para dentro da vila de regência. A população que ficava dispersa nessa área, ela foi obrigada a ter que morar lá naquele cantinho lá. Okay? Então, foi uma desapropriação massiva da população, que na época vivia de carvoarias, que era o resquício da derrubada da Mata Atlântica. Então, quando acabaram as toras relevantes, começou a venda de carvão. Regência também é um paraíso do surf, né? A própria onda aqui mostra, isso aqui é uma onda na foz do Rio Doce em 2012, antes da lama acontecer. É uma onda de nível internacional. Eu sou surfista, né? Sou da Associação de Surfistas. O Howley aqui, que vai fazer a apresentação, também é surfista. A gente é militante do movimento do surf sem laudo, porque a gente fala que depois do peixe, quem passa dentro da água mais tempo é o surfista. E a gente olha de um primeiro momento, surf é uma coisa fútil, um esporte de elite, mas não é a realidade da comunidade de regência, porque a comunidade de regência, ela absorve o surf há 40 anos e faz parte de quase toda a família de regência tem um surfista. Os filhos da comunidade tradicional de pescadores são surfistas, os pescadores são surfistas. Então, não tem como distinguir. Hoje eu estava conversando no almoço com os colegas, tem mais de 100 surfistas na comunidade. Isso representa mais de 5% da população. Então, e não foi reconhecido ainda hoje. Então, disso tudo que a gente vem conversando, a gente faz uma linha aqui das matrizes racionais, né, para dividir. Então, a gente tem os povos originários, ribeirinhos, pesquisadores, camponeses, representando uma matriz originária tradicional de lógica de uso do espaço. E essa matriz colonial, né, que vem desde a invasão portuguesa, o agronegócio, a indústria, as reservas ambientais, o turismo e a especulação, que também coloca o surf nessa matriz ocidental, digamos, que vai fomentar a especulação e vai gerar impacto na vida da comunidade. Nesse arranjo. Essa estrutura de pensamento a gente construiu em 2015, antes da lama da Samarco chegar. Hoje, com a lama da Samarco, a gente teria que incluir ela nesse sistema, né? Então, falando rapidamente sobre a exploração energética no distrito de Areal, a gente tem aqui crianças que cresceram e brincam no seu jardim que tem dutos, né? Quem já foi em Areal sabe que tem caverna de exploração, dutos que atravessam os quintais das pessoas, que é uma comunidade indígena, né? Como eu falei no início, era uma comunidade indígena que era tida até 2013 como um núcleo de ocupação rural. Não era visto pelos órgãos, né, competentes como um território indígena. Então, Areal, ela passou por um processo de invisibilidade pelo setor energético. Foram 40 anos de tese que aquelas pessoas iriam abandonar aquele território pela exaustão, pelo cansaço e pela sobreposição. E, pelo contrário, as pessoas resistiram. Resistiram até poder denunciar, resistiram até conquistar. E vão conquistar o direito de ser visto como indígena, né? Porque uma coisa que a gente não pode lembrar é que Linhares é um município que tem um monumento ao último botocudo vivo. Né? Celebrou a morte do último botocudo. Então, se você era um índio naquela região, até 1960, era perigoso. Né? Não era uma das coisas mais seguras você assumir a identidade indígena
dentro do território de Linhares, né? O Estado não chegava lá, o Estado ainda não chega lá, chega muito pouco lá. Então, sobreposição, a gente vai mostrar essa questão de sobreposição e resistência, que é o que eu acabei de falar. Então, atualmente, dentro do município de Linhares, são 18 campos, né? Basicamente 300 poços instalados em terra. A comunidade de Entre Rios e Areal, elas estão cercadas por estruturas de exploração, tanto de coleta, de tratamento, né, de Lagoa Parda. São dezenas de dutos que cercam e atravessam as comunidades, né? Segundo o Felipe Gonçalves, as comunidades estão dentro de uma zona de risco, entre elas contaminação, explosão, inalação de gases e ruídos. Então, aqui, para vocês terem ideia, dentro do distrito, né, como que é massivo a exploração, os dutos que atravessam os territórios, né, as unidades de prospecção. Então, aqui seria dentro do distrito mais ou menos a área que elas ocupam. Em vermelho aqui, para destacar, fica mais fácil de ver essas unidades, né. Então, mas quando a gente vai quantificar, a gente vê que toda aquela área, 100% do distrito, que praticamente está em função do território da indústria e do gás, a gente vê que ocupa só 0,39% do território. Mas ela gera um impacto sobre condiciona toda a vida de todo lugar. Porque a gente não pode deixar de pensar que só tem esse tanto de pastagem e só não tem água sobre esse território porque o projeto DNOS drenou a fim que a Petrobras pudesse entrar também, né? Tinha um princípio de criar terras cultiváveis, mas a Petrobras avançou ao território conforme foi sendo drenado. Assim como a burguesia de Linhares, os fazendeiros de Linhares foram se apropriando dessas terras que foram sendo drenadas, né? Então, eram terras devolutas e foram sendo cercadas e falou a lei da força, falou um pouco mais alto naquele momento. Os campos produtivos hoje de Areal foram privatizados em 2019, né? 10 milhões de dólares o valor. Exploração de cerca de 113 barris de óleo por dia, 1.700 metros cúbicos de gás natural. A Emetame comprou, o Francismar mostrou, né, mas aqui eu também trouxe um pouco das imagens do que aconteceu no verão de 2021, derramamento de petróleo 3 meses depois do início do funcionamento da Emetame. Então, a gente estava num período de cheia naquele momento, tudo isso aqui estava repleto de água, e pasmem vocês que no relatório ambiental saiu que o petróleo não atingiu nenhum corpo hídrico. Então, vocês veem o potencial de chuva que tem no local, a capacidade de represar a água que tem na planície. No momento de cheia extrema, um vazamento dessa magnitude não atingiu nenhum corpo hídrico, segundo o IEMA, né? Esse aqui é o fogo de 18 dias que o Francismar falou de manhã, então esse aqui é o monumento do fogo de 18 dias, né? Aqui tem um dispositivo de segurança, de alta tecnologia, para medir se tem vazamento de gás ou não. O pessoal coloca, a comunidade mesmo coloca uma garrafa PET e uma sacola para ver se vai gerar gás ali ou não. Esse relógio ele explodiu e ficou durante 18 dias chovendo fogo e óleo em forma de fogo, né, sobre a casa das pessoas. E a solução da Petrobras na época foi romper um dique marginal aqui do Rio Doce e inundar toda a planície. Então a gente tem que, na época não existiam esses estudos de relatórios de impacto ambiental, etc. Nunca houve nenhum tipo de ressarcimento da comunidade sobre isso. O que foi feito na época foi tirar as pessoas de casa, baixou o fogo, secou a água, pode voltar para casa. Aqui a caixa d'água, essas imagens são todas antes de 2015, tá, pessoal? Então essa ferrugem aqui não é lama da Samarco. Isso aqui é a contaminação do subsolo em função da exploração do petróleo. Tá? Então essa caixa d'água fica na escola de Areal, na escola indígena de Areal, que mesmo depois da lama da Samarco e toda a infinidade de recursos que chegou para lá, continua precária, continua com água dessa forma, né? Então, eles recebem água mineral, diferente da regência que não recebe água mineral, mas ainda a água que eles têm encanada assim, via de poço é completamente contaminada. Então, a lama tóxica da Samarco, ela chegou dia 5 de novembro, foi o rompimento, levou 16 dias para chegar até a regência, né? O Charali mostrou uma figura, né, da pluma, aqui também a gente tem uma figura de 2017 da pluma. Aqui a gente tem a área de maior concentração, né, que ela vai até Itaúnas e tal, mas a gente costuma falar aqui em regência que a gente tem a barragem de Mariana, ela foi transferida para a Foz do Rio Doce, é o lugar que ela realmente fica concentrada. E a Renova, que foi essa entidade que foi já citada aqui, ela não poderia ter um nome mais apropriado do que Renova, né? Porque toda chuva, toda cheia, o crime se renova. Cada swell grande, swell é quando a gente fala que as ondas, né, o trem de ondas, que passam de 2, 3 metros, reviram o fundo do mar, e aí toda a disponibilidade bioquímica recomeça tudo de novo. Então, é um crime que só se renova. Então, a expertise da Renova em escolher o nome foi de se salientar, né?
Então, aqui uma imagem do momento da chegada, né? Então, o vórtice de danos é uma coisa que a gente vem falando hoje na comissão de regência. De novembro até 2015 até 2017, a regência conviveu com o luto real da morte do Rio Doce, né? O abandono turístico, né? Eu tinha um campingzinho na época modesto, mas eu tive 20 pessoas que desistiram de ir para a regência por medo, né? Então, um a um foi ligando, cancelando, e isso foi uma realidade que, até 2017, a regência só foi visitada por técnicos e pesquisa. Quem está aqui de regência sabe que em 2016, 2017, a regência era uma ilha, uma vila de pesquisa. Alguns moradores, mas virou um lugar que não tinha mais o apelo turístico, né? Todo mundo falava que a regência morreu. A gente teve a exploração midiática da tragédia, né? Então o laboratório virou a regência virou um laboratório a céu aberto. Então, documentários como Regência Antes do Fim, A Morte de Regência, O Rio Doce Morreu, ajudou a matar a população local, psicologicamente. Então, essa perspectiva, que logo depois, quando começou o ninho de galinhas de ouro, né, os ovos de ouro começaram a brotar, começou a separação e muito dinheiro ser disperso para outros grupos que não só as populações atingidas acessarem, essa perspectiva ela morreu, a regência renasceu, né? A Vila Mágica voltou. Então, é uma crítica que fica. Muitas frentes de pesquisas atravessaram o território, o turismo foi substituído por técnicos ou grupos de ações ligados à lama, né? Cinemas, práticas, alternativas, etc., modificando completamente o cotidiano da vila. Em 2016, a gente teve a assinatura do TETAC, né? A Fundação Renova foi criada, 42 programas, dos quais pouquíssimos funcionam. Então, só para vocês terem ideia, eu vou usar o exemplo do xará aqui, se sabe a qualidade genética do camarão, se sabe como é que o fitoplâncton está reagindo a cada chuva, mas não se sabe como é que uma pessoa que mora na bacia do Rio Doce está contaminada ou não. Não se sabe se uma criança que nasce está contaminada ou não. Não se sabe se o leite materno está contaminado ou não. E não se quer saber. Todos os programas voltados à saúde não andaram. Eu desconheço. Quem teve pesquisa de saúde relacionada à lama foram os estudos independentes. Mas, de uma forma estruturada pelo Estado ou pela Fundação Renova, não existe. A gente está no escuro, nós somos cobaias de um caldo químico que ninguém sabe onde vai dar. Né? Então, entre 2017 e 2018, a política do esquecimento, né, medidas de fomento ao turismo, esporte, cultura foram implementadas, shows, eventos de porte nacional foram realizados, né, como campeonatos de surf, shows de bandas de reggae enorme, de banda de axé e tal. Então, voltou ao fomento ao turismo para a regência, com grandes espetáculos, grandes recursos, campeonatos de surf gigantes, que não foi a nossa associação que organizou, que é muito importante frisar que a nossa associação ela sempre foi... A gente sempre usou a precaução que a Renova nunca usou. A gente não fomenta ninguém a entrar na água. A pessoa entra na água se ela quiser. Eu entro para surfar lá desde 2016, nunca deixei de surfar, mas eu não convido ninguém para surfar comigo. Né? Essa é uma precaução que cada um tem e aí vai da ética de cada um. O nosso grupo não fomenta campeonatos de surf. Por uma questão política, obviamente. Né? Então, uma das questões que... Pasmem vocês, a Vila de Regência ela mais que dobrou de tamanho em número de habitantes, porque são tantos programas de incentivos e tantos valores que foram empregados dentro da vila que atraiu um contingente de pessoas para buscar esses recursos. Então, a população que vivia entre 800 habitantes, hoje se estima de mais de 2.000, 2.300 pessoas, mais ou menos. Então, desde pessoas que vão prestar serviços, né, e acabam se fixando lá, até pessoas que vão concorrer com a comunidade em editais de cultura, editais de lazer ou coisas, mas precisam ter uma residência no lugar para poder concorrer. Até mesmo um reflexo indireto, que é, depois das reparações financeiras, um dos principais fóruns de investimento do atingido é a construção civil e é um dos principais fatores de atração populacional, é a população para poder fazer a construção dessas pessoas. Então, Regência hoje é um canteiro de obras. Vocês vão verificar, quem for ao campo, que 100% das ruas tem material de construção, 100% das ruas tem casas construindo, ou duplicando, ou verticalizando, etc. Então, os projetos que a gente convive lá... Então, a gente está vivendo um processo de urbanização sem planejamento e intensa, com recursos da Renova. Os projetos são desconectados das necessidades comunitárias e não continuados. O que eu quero dizer com isso? É disponibilizado um X valor de recursos, se idealizam esses projetos fora de regência ou fora das comunidades e sempre chegam com a solução para a comunidade. E a comunidade, a gente entra... Por que a gente fala o vórtice de reuniões? Só para vocês terem ideia, eu, a Luciana, a Howley, só essa semana a gente já participou de mais de 40 horas de reunião.
porque são grupos que têm ideias, porque o TAC-Gov precisa de um parecer da comunidade, a assessoria técnica precisa fazer uma reunião, o defensor público federal precisa de uma reunião, a defensoria estadual precisa de uma reunião. Então, o atingido representante, ele passa de reunião em reunião, em reunião, em reunião, que muitas vezes não vão dar em nada. E a gente só vai lá para legitimar essas reuniões. Sem remuneração, né? Sem nenhum tipo de remuneração, tudo voluntário. Então, é um vórtice de danos que prende a pessoa. Como estava no grupo hoje da comissão de atingidos, uma menina falou assim, eu não aguento mais falar sobre a lama, eu quero cuidar da minha filha sem falar sobre a lama. Só que dentro do território não existe essa opção. Você tem que falar sobre a lama, você tem que legitimar os espaços da lama, seja para o seu bem ou seja só para alguma coisa que você não sabe onde vai dar, que via de regra é isso. A gente nunca sabe onde a coisa vai dar. O asfalto, que está sendo construído entre Regência e Vitória, é uma das medidas de reparação da Renova, custou mais de 200 milhões de reais. Aparentemente é uma necessidade da comunidade, mas a gente sabe que tem uma indústria de petróleo que está operando lá, né? Que realmente quem vai usufruir esse asfalto e vai gastar essa malha asfáltica vai ser para atender os interesses da indústria de petróleo que está lá, porque vocês acham que o Estado do Espírito Santo ia gastar 200 milhões de reais para construir 100 quilômetros de malha de asfalto para 800 pessoas? Faz sentido? Para 2.000 pessoas? Então, é uma conta que, se a gente for pensar real por pessoa aqui, não faz sentido nenhum, né? E isso, para o lado de povoação, conta a mesma coisa. Então, a gente também, dentro da ideia do vórtice de danos, a gente vive a crise da representatividade. Não reconhecimento de categorias e pessoas com histórico na comunidade, né? Então, eu falei do surf, mas a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de casos de pessoas não reconhecidas, e a gente vai cair nessa coisa de pessoas que vêm de fora, sabem sistematizar o seu problema e sabem usufruir disso, e acabam se acoplando sobre a comunidade. Então, quando você vê, de repente, tem alguma audiência pública, alguém falando por regência, circulam os vídeos na comunidade e ninguém sabe quem é a pessoa. Então, a gente tem uma crise muito séria de representatividade que perpassa por isso e também perpassa por quem que são as pessoas que têm capacidade de representar a comunidade diante da necessidade de se manter se sustentando, né? Que vai entrar nesse ponto aqui, o atingido representante, um profissional voluntário. Então, dentro de toda a estrutura do TAC-Gov, se pensou emprego para todo mundo, trabalho remunerado para todo mundo, menos para a pessoa que vai representar a comunidade, que vai ter suas 40, 50, 60 horas semanais de trabalho, entre estudos, reuniões e representações, e essa pessoa ela só pode ser voluntária, porque se ela receber, ela entra em conflito de interesses, e ela, em tese, ela perde o direito de participar. Então, a gente, dentro do modelo de governança atual, o atingido ele só pode estar enquanto voluntário. E aí as pessoas perguntam, mas e a pessoa vai sobreviver de quê, né? Então, a gente se pergunta a mesma coisa. Perdão. Então, outra forma que as reparações elas vêm por forma de editais de cultura, de lazer e esporte, só que eles são lançados de forma aberta. Então, o atingido não necessariamente é ele que vai gerir esse recurso, ele vai disputar com grupos profissionais, produtoras, pessoas que têm toda uma equipe para poder captar esse recurso. Então, no último edital, agora do edital doce, 99% dos recursos não ficaram para a regência e os projetos vão ser executados em regência. Então, é mais uma dimensão do dano e cai na crise da representatividade. A repactuação foi falada pela Juliana mais cedo, né? Então a gente convive com esse fantasma aí mais de um ano. A repactuação está vindo, a repactuação está vindo. Então, a repactuação, para mim, assim, eu imagino que esteja falando também como uma comissão, é uma locomotiva que vai nos atropelar, a gente só não sabe como e quando, mas que ela vai engolir a comunidade de regência, as comunidades tradicionais da Foz, ela vai. E vocês vão entender o porquê. Porque isso aqui representa como é que funciona a organização, né? A gente tem uma associação, por exemplo, a associação de surf, que tem sua diretoria e tal, tem seus representantes na comissão. A comissão de regência, digamos, é só isso aqui, ó. Tem a X, a Y, a Z, a Z, etc, etc. Dela vai ser tirada uma pessoa, 2, 3, para a comissão de Linhares, que vai ter suas comissões, tal, tal, tal. Depois vai ser tirado para uma Câmara Regional, para a gente chegar no CIF com apenas 3 pessoas atingidas, representando o Estado do Espírito Santo. No Conselho Curador, apenas 2. No Conselho Consultivo, apenas 7. Na Diretoria Executiva, apenas 4. E no Fórum de Observador, apenas 2. Então, a gente vai ter 11, 12 pessoas representando o Estado do Espírito Santo inteiro nesse processo, nessa governança, nessa múltipla realidade que eu estou falando só de regência. Eu posso só falar sobre regência, eu não estou falando de Degredo, não estou falando de Areal, não estou falando de Entre Rios.
Então, vocês vejam que a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas que vão ficar representadas por 11 pessoas a toda sorte. Então, agora, essa semana, só para vocês terem ideia, a gente está numa... A Luciana vai trazer com mais detalhes também. A gente está numa luta infinita para poder regulamentar a nossa comissão de atingidos num prazo que não foi estipulado pela gente, num regimento que não foi estipulado pela gente e por um formato que não é o que a gente quer. Mas, se a gente não fizer, a gente está fora do processo do TACGov. Então, a gente falou sobre as assessorias técnicas, né? As assessorias técnicas, hoje, elas, aparentemente, vêm por uma questão do atingido, mas quem vive a realidade sabe que elas estão muito mais a serviço das instituições de justiça do que do atingido, né? Para vocês terem ideia, nenhum atingido pôde trabalhar na assessoria técnica. O edital de contratação da assessoria técnica aconteceu entre o Natal e o Réveillon. A regência estava embaixo da água, sem internet, sem energia. A gente estava numa enchente. Contrataram, várias pessoas da comunidade se inscreveram para participar na assessoria técnica. Nos 48 do segundo tempo, saiu uma normativa das instituições de justiça que era recomendado não contratar atingido. Ninguém foi contratado, sendo que em 2016, quando teve o acordo, em tese, estava pensado que boa parte dos técnicos que iriam trabalhar na assessoria técnica seriam por atingidos. Porque ninguém aguenta mais contar a história 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. As pessoas querem e têm capacidade de botar as coisas no papel. Né? Então, a gente tem essa capacidade, a regência é totalmente articulada, são mais de 10 associações que não brigaram só contra a lama da Samarco, já expulsaram o porto, já brigaram contra petróleo, brigam noite e dia com o ICMBio. Então, assim, é uma comunidade que é engajada, sabe o que está acontecendo, só que está sendo colocado contra a parede, seja por prazos ou seja por uma estrutura super complexa, né, que é essa daqui. Então, passado quase 8 anos, né, centenas de pessoas da comunidade não foram reconhecidas como atingidas, ou foram, mas não na sua totalidade, de todas as suas atividades. A Vila de Regência Augusta, até hoje, não teve seu dano de água reconhecido, então, fazendo um cálculo besta, 3 litros de água por dia, que a gente sabe que a gente não usa água, por exemplo, água mineral, você não cozinha banana da terra e batata com água da torneira, você usa água mineral, macarrão, você faz água mineral. Desconsiderando esses hábitos, se a gente só for considerar beber 3 litros de água por dia, em média, uma pessoa que mora em Regência já gastou R$8.000 nesses anos. Se a gente pensar que no Novel a média de reparo foi R$80.000, o atingido que foi contemplado, desses que foram contemplados, já gastou 10% só em água mineral. Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? O setor do surf continua não sendo reconhecido, a gente está... Não falta, eu acho que, como diz o Raul, só falta a gente entregar o nosso documento na mão do presidente do Brasil, porque todas as outras pessoas já receberam os nossos documentos e continua não sendo reconhecido. É um dos pilares econômicos da economia de Regência, vocês vão ver que a paisagem lá da vila toda dialoga com a questão do surf. A saúde humana nunca foi pesquisada e não existe nenhuma medida de amparo para a saúde humana, seja psicológica, seja relacionada à questão química. E Regência continua sem saneamento básico, né, que fosse a gente pensar uma medida estruturante para revitalizar a água do Rio Doce, seria fazer o saneamento básico ao longo de toda a bacia. A gente continua também sem esse tipo de estrutura. Então, basicamente é isso, né? Agradeço a atenção de vocês e aguardo aí as considerações para a gente poder dialogar ao final. Tá bom? Obrigado.